essa aqui, meus queridos, essa é uma questão que o Enem, esse tipo de questão o Enem coloca e boa parte da galera erra. Sabe por quê? Porque nós, enquanto alunos, nós somos inteligentes, nós temos potencial, temos competência, nos esforçamos. Mas só temos um pequeno defeito, sabe o que é? É que quando a resposta está bem na cara, é a questão que causa mais confusão, porque a gente nunca enxerga o caminho mais curto, né? A gente sempre, Filipão, procura o caminho mais longo, não é isso? É, A gente sempre... principalmente quando se trata de Enem. Pois é, justamente, exatamente. Por isso que você falou naquele dia que quando a gente vai resolvendo as questões aqui, o cara vai ganhando uma certa confiança, que ele vai vendo que não é esse bicho de sete cabeças, né? Só que às vezes eu Isso acho, meu amigo, que o Enem faz uma formulação de questão tão doida em alguns momentos, que ele deixa a resposta assim tão na cara que quando você vai procurar, você diz, como é que não pode ser isso? E ele atrapalha a gente, ele faz uma atrapalhação danada. Mas essa foi uma das questões mais atrapalhadas que, quer dizer, uma das questões que mais atrapalhou a galera. É uma questão fácil, dá para perceber, mas só que na hora o povo ficou meio doido, porque estava muito na cara. Mas vamos lá, fica à vontade. Os métodos empregados nas análises químicas são ferramentas importantes para se conhecer a composição dos diversos materiais presentes no meio ambiente. É comum, na análise de metais presentes em amostras ambientais, como água do rio ou de mar, a adição de um ácido mineral forte, normalmente o ácido nítrico, com a finalidade de impedir a precipitação de compostos pouco solúveis desses metais ao longo do tempo. Na ocorrência de precipitação, o resultado da análise pode ser subestimado por quê? Aí, Daniel, aí, ó a pergunta do cara. Ele está perguntando o seguinte: na ocorrência de precipitação, o resultado da análise pode ser subestimado por quê? Que análise? O que é que ele está fazendo? Repara bem, ó. Ele está dizendo que vai fazer uma análise de metais presentes em amostras ambientais, como água do rio ou do mar. Ele vai analisar a água do rio ou do mar e vai perceber a presença de metais, a presença de metais. Só que você não consegue enxergar o metal na água. Por quê? Porque ele está dissolvido, ele está em forma de íon. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte: imagine que você tem aqui uma amostra de água e vai ter o metal na forma de íon, metal na forma de íon. Ele diz que ele faz a adição de um ácido mineral forte, que é o ácido nítrico, que é o HNO3. Então ele fala que ele adiciona H mais NO3 menos. Aí o que é que ele diz? A adição do ácido tem a finalidade de impedir a precipitação, ou seja, ele não quer que o composto ele precipite antes de você fazer o teste. Ou seja, ele quer que a água fique desse jeito, bonitinha, tranquilo, despreocupado. Ou seja, ele não quer que aconteça precipitação. Só que aí ele fala bem assim, ó, preste bem atenção. Ele não quer que aconteça precipitação. Aí a pergunta vem: na ocorrência de precipitação, ou seja, eu não quero que precipite, mas houve uma precipitação. Eu não quero que precipite, mas vai acontecer uma precipitação. Então, na ocorrência daquilo que eu não quero, por que você vai subestimar o resultado? Porque o resultado ele não pode ser considerado um resultado eficiente. Eu não quero que precipite, mas ele vai precipitar. E o que é precipitar? É formar corpo de fundo. Ou seja, é o metal passar, sair da forma de íon. E qual é o estado físico do corpo de fundo, amigão? O corpo de fundo tem que estado físico? Sólido, líquido ou gasoso, amigo? Diga aí para mim. Sólido. Sólido. Então, meus amigos, qual seria a nossa letra aí? Entrar? Exato, quer dizer, Letra ele faz uma maluquice. Ele está dizendo o seguinte, ó, eu tenho uma amostra, onde eu quero impedir a precipitação. Mas houve a precipitação. E o que é precipitar? Quer dizer, é aquilo que está dissolvido formar um corpo de fundo. Ou seja, parte do metal passou para a fase sólida. Quer dizer, ele confundiu o povo porque, assim, ele não quer, mas aconteceu. Ele não quer que precipite, mas aconteceu a precipitação. Eu não quero que precipite, mas ela vai acontecer. Ou seja, o metal vai passar para a fase sólida. Quer dizer, Filipão, o cara fez uma confusão na cabeça de muita gente, uma coisa que é óbvia. Em outras palavras, está lhe perguntando assim, ó, se eu estou usando uma amostra que eu não quero que tenha precipitado, mas se precipitar, qual vai ser o estado físico dele? Aí eu só quero dizer, precipitado é estado sólido e mais nada além disso. Deu para perceber aí?
Se na Deu, letra deu. B ele se volatilizou, então nem precipita. É isso. E Agora, aí na letra D, seu Lu. eu vou Na analisar letra D, todas não. agora. Eu vou analisar Na todas C, agora. o metal ele se comporta como não metal? Absurdo Pode? também. Jamais. Eu vou analisar todas agora. Quer ver? Olha quando ele fala, houve volatilização, quer dizer, você sair do estado líquido para o gasoso. Então não é precipitar, como o Daniel falou, já é absurdo. Metal passar a ter comportamento de não metal, quer dizer, você vai mudar agora o caráter do elemento, da substância, seja lá o que for. Absurdo. Como é que o metal agora vai virar não metal? Impossível isso acontecer. Ou é metal ou é não metal. Agora repara aqui, ó, formou-se uma nova fase líquida. Se é precipitado, vai ser fase líquida, amigo? Não. Se é precipitado, é fase sólida. Agora, essa daqui foi uma das piores. Os metais reagiram com as paredes do recipiente. Quer dizer, você não sabe nem que recipiente é. Você não sabe nem de que é feito. Ele não dá nenhuma informação e fala que houve uma reação ainda. Quer dizer, se é precipitação, não existe reação. Não existe nada disso. A única, mesmo que o cara tivesse doido, talvez o cara marcasse a letra A por eliminação das outras. Você não acha não, Filipão, aí? Isso aí. Tá vendo, O Daniel? cara É fica assim. na B. O cara É, pensa na E. Aí tem. pois é, pô, o cara vai logo nessa onda, precipitando, não tem nada de reação, o pessoal fica, mas faz parte, né? O Enem causa confusão na cabeça do peão. Essa aqui também causou confusão. Essa sim, toda hora eu falo isso, mas na verdade essa daqui foi a questão que teve mais erro. Essa questão é questão matemática. E tem um pouco de química, mas a interpretação é mais matemática. Vamos junto para a gente poder jogar duro, porque essa daí xingou todo mundo na hora. Fica à vontade. Deu, Daniel. Era para beber uma aguinha. A Ó. absorção. A absorção e transporte de substâncias tóxicas em sistemas vivos depende da facilidade com que estas se difundem através das membranas das células. Por apresentar propriedades químicas similares, testes laboratoriais empregam o octão-UOL como modelo de atividade das membranas. A substância a ser testada é adicionada a uma mistura bifásica octão-UOL com água, e que é agitada e, ao final, é medido o coeficiente de partição do octão-UOL água. Aí deu a constante. Certo. Em que C-oct é a concentração da substância na fase octão-UOL e constante A, a concentração da substância na fase aquosa. Foram avaliados 5 poluentes de sistemas aquáticos: benzeno, butano, éter dietílico, fluorobutano e metanol. O poluente que apresentou a constante tendendo a zero é o. Muito obrigado, amiga. Essa foi a típica questão que o cara diz assim: eu não sei nem para que lado eu vou chutar esse negócio. O cara chutou, a maioria chutou, porque ficou assim. É uma questão que realmente não é, na verdade, é que não se resolve isso em sala de aula. Como não resolve em sala de aula, o aluno que tem uma preparação boa, ele acaba ficando para trás, por quê? Porque não foi treinado. Não adianta Não você sei ter nem onde é que talento. vai isso. Pois é, meu filho, sabe mesmo não, e isso não é motivo para poder o cara ser melhor ou pior do que ninguém, mas eu vou mostrar para vocês aqui na mãe, ó. Eu tô me sentindo mal agora. Olha a pergunta. O poluente que apresentou KOA tendendo a zero. Então, a pergunta é essa. Aí você fala, que diabo é esse KOA? Bom, ele diz para você que você tem um sistema onde você tem água e você tem outra substância, que é o octan-1-ol. Onde essas substâncias, elas vão fazer um teste e você vai obter o que ele chama de coeficiente de partição, que você não precisa saber. É só o enfeite da questão. Isso aí, na verdade, é até uma técnica laboratorial que não é tão simples assim, mas eles colocaram como se fosse. Você vai colocar uma substância aqui dentro e você vai agitar. Então, você tem o octão-mol e a água formando um sistema bifásico e vai colocar o éter, colocar o fluobutano, colocar o benzeno, metanol e butano. Vai fazer 5 testes, 5 testes. Quando você agita, você vai ter um coeficiente, que é a concentração da substância no octão-mol dividido pela concentração da substância em água. Isso aí ele lhe deu. A pergunta é, o poluente que apresentou KOA tendendo a zero. A pergunta é assim, ó. Esse valor, para ser aproximadamente igual a zero, para esse valor que eu tenho aí, para uma fração ficar próxima de zero, o que é que tem que acontecer?
Maior denominador? Perfeitamente, meu querido. Então, a pergunta é essa, exatamente isso. A pergunta é, ó, esse valor daqui de baixo tem que ser alto demais. E quem é esse valor de baixo? É a concentração da substância na água. Ou seja, é necessário que você tenha uma substância que dissolva muito bem em água. Ou seja, é necessário que você tenha muita dessa substância em água. Esse valor tem que ser muito alto. Aí quer dizer, para você ter uma substância que dissolva bem em água, você tem duas coisas básicas. Quais são as duas coisas básicas? É necessário que a substância tenha ligações de hidrogênio e que apresente menor massa molar. Então, quem tem ligação de hidrogênio e menor massa molar é a substância que dissolve melhor em água. Aí, se você reparar pelas opções, éter é o oxigênio entre dois radicais. Fluobutano é o flúor ligado a um hidrocarboneto, but com 4 carbonos e ano é um alcano. Benzeno também é um hidrocarboneto. É metanol, ou é terminação de álcool, é o radical saturado ligado à hidroxila. E o butano é um hidrocarboneto. Só por isso aí, você já me diz, quem é que tem ligação de hidrogênio aí é quem? Quem é que tem ligação de hidrogênio? Onde é que tem ligação de hidrogênio aí, meus amigos? É no metanol? Exatamente. Para melhorar a situação, MET quer dizer o quê, MET? Um Um carbono. Então, o que é que isso quer dizer? Que a massa é grande ou pequena? pequena? Então, meu amigo, o que é que isso quer dizer? Que você tem um composto com a massa molar pequena e com ligação de hidrogênio. Ou seja, o metanol é um composto muito solúvel em quem? Em Em água. água. Perfeito. Então, o que é que isso quer dizer? Que a concentração dele em água é muito alta. Se a concentração dele em água é muito alta, o denominador vai aumentar muito. Se o denominador vai aumentar muito, esse valor tende a ser igual a quanto, amigo? Zero. Valor Zero. tendendo a zero, então você tem esse cara. Em outras palavras, Filipão, a pergunta é assim, ó, quando o cara coloca esse Nossa, texto. eu não entendi não esse raciocínio. Mas o problema é justamente esse, é que tudo que está ali em cima não lhe interessa, só interessa o que está aqui. Tanto é que eu não grifei mais nada na questão. O que é que ele está lhe perguntando, Daniel, aqui, ó? O poluente que apresentou KOA tendendo a zero. Então, quem é o KOA? KOA é a concentração de octanol dividido pela concentração de água. Pronto. Para tender a zero, e você mesmo me disse aí, meu amigo, ó, é necessário que esse valor do denominador seja muito o quê, amigão? Alto. E quem é Ca? Ca é o quê? É a concentração da substância em água. Ou seja, para isso ser igual a zero, é necessário que eu tenha que ter das cinco substâncias, uma que seja muito solúvel em água. Por quê? Porque se ela dissolve bem em água, a concentração dela na água vai ser elevada. Foi até o que o Filipão falou nesse instante. Imagine você, digamos que a concentração do metanol em água, vou te chutar o valor, que na verdade ela é infinita, infinita, mas vou chutar um valor aqui. Digamos que a concentração do metanol em água seja de 100 gramas por litro. Beleza, 100 gramas por litro. Digamos que a concentração do benzeno seja de 1 grama por litro. Então, o que é que isso quer dizer? Que aqui, quando você for usar o metanol, você vai colocar 100. Ou seja, seu denominador vai ser 100. Se você usar o benzeno, você vai colocar 1. O que é que isso quer dizer? Que quando você coloca 1 no denominador, a fração fica bem alta. Se você coloca 100, ela já tende a diminuir. Ou seja, se você quer um valor que vai tender a zero, o valor tem que ser alto. Para o valor ser alto, é necessário que o composto seja dissolvido em água. Para ser dissolvido em água, ele tem que ter duas coisas. Quais são as duas coisas? As ligações de hidrogênio e a menor massa molar. O único que apresenta essas duas, o Enem nem botou mais para poder tentar fazer confusão na gente. O único que apresenta essas duas características seria o metanol, porque tem um carbono ligado diretamente à hidroxila. Então, o único que tem concentração elevada em Licença, água professora. é o álcool, pois não. Assim, a gente está comentando aqui no chat se poderia marcar a alternativa B só por ele ser um álcool. Tipo,
já isso já resolvia, porque Não, claro, mas é isso, é justamente o que eu vou falar depois no final, que aí o cara já marcava logo, que não precisa dar volta, porque Daniel tinha falado que não tinha entendido o raciocínio, aí eu estava tentando passar para ele de novo. Mas o cara já vai logo por eliminação aqui, já matava logo de boa, tranquilo. O único que é álcool é o metanol, é isso aí. Deixa eu ver Daniel aqui, diga aí, meu filho. Tá Cadê Daniel? tranquilo. Tá Tranquilo tranquilo. mesmo? Tranquilo. Agora, sabe qual foi o lance aí, amigão? É porque a questão ela é grande, ela foi quase uma coluna. E tem todo um texto lá em cima que não vai servir de nada para você, sacou? Aí o cara fica doido, porque a única coisa que interessa é a pergunta final. Quando é que eu tenho uma fração tendendo a zero? Quando o denominador é elevado. E quando é que o denominador vai ser elevado? Quando a concentração em água for grande. E quem tem concentração em água grande? O álcool, que seria o que você tem aí, que já marcaria direto a sua resposta, como a Ana falou. Certinho mesmo? Sim. Mas essa, Filipão, não foi boa não, viu? Essa, o bicho, você sabe que a gente só Essa aí foi confusa. foi confusa demais. O povo ficou doido na hora. E quando peguei essa questão, o pessoal me deu assim para ler. E o pior é que eu vou lendo com calma, assim, né? Devagar, para poder tentar entender a questão, né? Para poder pegar a manha. Quando eu vi a pergunta, eu já fui direto na resposta. Pessoal, como é que você sabe? Eu digo, não, eu tô chutando, é essa mesmo? É. Agora eu vou tentar lhe explicar por quê, sacou? Porque a gente faz questão assim, né? Para poder o cara se ligar. Aí vamos nessa jogando duro. Agora vem nossos cálculozinhos para tirar onda. Daniel que gosta, que Daniel é matemática. Essa é de boa. O quadro apresenta o consumo médio urbano de veículos do mesmo porte, que utilizam diferentes combustíveis e seus respectivos preços. No caso do carro elétrico, o consumo está especificado em termos da distância percorrida, em função da quantidade de energia elétrica gasta para carregar suas baterias. Considerando somente as informações contidas no quadro, o combustível que apresenta o maior custo por quilômetro rodado é. Beleza, amigão, valeu. Essa questão também teve alguns erros das pessoas, pelo cotidiano. Sem eu dizer nada nessa aí agora. Diesel, etanol, gasolina, eletricidade e gás natural. Quem é o mais caro aí por quilômetro rodado? Quem é que apresenta o maior custo? É o etanol. Exatamente, amigão. O pessoal pensa que é gasolina, mas não é. Quem tem o maior custo é o álcool. É o Tanto é álcool. que, exato, tanto é que quando você vai comparar, o álcool você só deve comprar ele no posto quando ele representa 70% do valor da gasolina. Aí ele sai em conta. Mas aí o E pessoal foi nunca. logo. Não, nunca bota, nunca bota. Mas aí o pessoal foi lá e marcou logo gasolina e se perdeu. Mas como é que a gente faria essa questão? É uma questão simples, agora é trabalhosa, porque tem conta chata para fazer. O que é que nós temos aqui, ó? Custo por quilômetro. O que quer dizer por quilômetro? Ou seja, a cada 1 quilômetro. Aí o que é que ele nos diz? Ele fala que a eletricidade, quando você vai percorrer 6 quilômetros por quilowatts, você gasta 40 centavos em cada quilowatt desse. Então, 6 quilômetros equivale a 40 centavos. Aí você vai ter que dizer, e 1 quilômetro? Vai me custar quanto? Qual vai ser o valor? Qual vai ser esse custo? Aí é só você pegar 0,4 e dividir por 6. Aí o cara vai lá e vai achar 7 centavos por quilômetro. Você tem que pegar a quilometragem, tem que pegar o preço e transformar em 1 quilômetro. Em outras palavras, é só dividir o preço pelo consumo. É só dividir 0,4 por 6, 2,7 por 13, 2,1 por 12, 2,1 por 9, 1,6 por 13. Se o cara está acostumado a botar gasolina no carro, ele é acostumado a fazer essas contas. Porque custo por quilômetro é isso. É você pegar o preço que você tem pela unidade de medida e dividir pela quantidade que ele faz. Quando o cara fala assim, esse carro está fazendo quanto? Está fazendo 15. Aí o cara fala, então vai custar tanto. Aí esse aí está fazendo quanto? Está fazendo 13. E aí o cara tem essas contas que ele faz. Só que nesse caso é trabalho. Por que trabalho? Que eu vou fazer pela eletricidade, aí vou ter que fazer para a gasolina. Como é que ficaria a gasolina? 13 quilômetros, custa 2, se bem que esse valor, essa questão é antiga, né? 2,70, pelo amor de Deus, né? Era tão bom se fosse assim, né? Se custasse hoje, né? Não, Daniel, eu queria gostar desse valor da gasolina aí, viu? 1 quilômetro, você vai achar o valor qual é. Aí o chato é fazer essas contas. Mas se o cara tiver a matemática legal, ele já pode eliminar algumas, viu? Se o cara tiver de bem com a matemática, ele já elimina algumas. Para fazer o diesel, ele vai fazer a mesma coisa. 12 quilômetros custa 2,10. E 1 quilômetro custa quanto? Aí vai achar o valor. Vai achar o valor que é 18 centavos. O etanol, a mesma coisa. Você vê que aí já vai dar um valor que vai ser maior, porque você tem o mesmo preço, basicamente, e você tem uma quantidade menor da quilometragem.
E aí o cara vai fazer para 1 quilômetro. A questão, se fosse resolvida da maneira correta, seria assim, de 1 por 1, devagarinho, fazendo a continha chatinha, e aí o cara ia ter o valor dele. O gás natural, que é nosso último combustível que ele colocou, custa 12 centavos. Como ele quer o maior custo está aqui no etanol, como o Daniel tinha falado antes.